Olá, cancerianos! Como estão todos vocês? Espero que bem. Vamos para a leitura do mês de abril de 2020, válida para todos os cancerianos de Sol, Lua ou Ascendente, tá bom? Quem quiser fazer leituras comigo, todas as informações vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Quem ainda não assistiu a leitura anual, eu fiz uma leitura anual para os signos, né? Vou deixar aqui em cima no iCard, tá? Então vamos lá, Câncer, abril de 2020. Para quem ainda não conhece o meu canal e está aqui pela primeira vez, eu faço essa leitura separada por áreas, tá? Parte geral, amor, trabalho, dinheiro. Só que eu recomendo que vocês assistam toda a leitura, do começo ao fim, porque no final eu faço o cruzamento das cartas e aí a gente tem uma outra mensagem, né? Uma quinta mensagem, e no final de tudo eu ainda tiro uma carta daquele deck amarelinho que estava aqui, o Jardim dos Anjos, e aí então temos uma outra mensagem, né? Uma sexta mensagem. Então, fiquem até o final, tá bom? Signo de Câncer, abril de 2020. Fundo da leitura, voltando-se para dentro, num estado meditativo, calando as suas próprias vozes. Às vezes a nossa cabeça fica pensando demais e aqui pede esse silêncio, um silêncio interno e externo também. Calar vozes exteriores também para que vocês possam ouvir apenas a sua voz interior, né? Sem ruído, tá? O que eu tô falando aqui é de intuição, tá? Então, uma carta que pede calma, uma carta que pede meditação, é um dos panos de fundo aqui da leitura de vocês. Câncer, abril de 2020, amor, trabalho e dinheiro. Oito de paus. Aqui, né, a partir do momento em que vocês se aquietarem a mente, né, vocês vão passar a ter muitos insights, tá? Receber realmente aqui intuições. Uma outra mensagem, né, que vem olhando essas cartas em conjunto, vocês podem passar de uma situação de silêncio, de espera, de algo que está parado para algo que se movimenta, né? Pode haver essa mudança ao longo do mês, tá? Mas assim, o Oito de Paus é uma carta de muitas oportunidades, de muita coisa acontecendo, tá? Só que ela vem junto com uma carta que é mais parada. Então, vamos lá, né? O 4 de copas no tarô tradicional, muitas vezes é aquele tipo de carta que mostra o personagem um pouco apático ou talvez seletivo, né? Eu ia falar seletivo demais, mas né, não necessariamente a seletividade é algo ruim. Vai de cada um, tá? Mas enfim, vamos esperar a leitura propriamente dita. Se for o caso, a gente olha essas cartas de novo. Parte geral, o condicionamento, a viagem, que é justamente essa carta aqui. Olha que interessante, eu puxei o 8 de paus e a carta que está debaixo é justamente o 4 de copas, né?
É como se muitas oportunidades estivessem chegando e vocês estão aqui ou numa zona de conforto, né? Não estão querendo aceitar essa proposta que chega, ou vocês pode ser o contrário, né? Vocês podem ser essa pessoa aqui que está querendo fazer uma proposta para alguém, por exemplo, mas pode haver um receio. Se for isso, essa carta aqui pede que vocês façam, tá? Movimentem-se, ok? Então vejam em qual polo dessa carta que vocês estão, né? Vocês são esse personagem ou vocês são a pessoa que faz uma oferta e que talvez sente aqui um receio, por exemplo, da oferta ser rejeitada, né? Ou vocês são essa pessoa, ou vocês são essa pessoa aqui que não estão querendo aceitar alguma coisa, ou simplesmente não estão nem enxergando. Essa carta ela é um alerta no sentido de estarmos atentos às oportunidades que chegam, porque tem muita oportunidade aqui, tá? Então vamos lá. Condicionamento, 8 de paus, aqui chama-se a viagem, né? O estresse, a mudança e a consciência. Olha que interessante, né? Duas cartas que sugerem movimentação, que sugerem mudança, né? Uma chama-se a viagem, que é o 8 de paus, que é justamente essa carta aqui, e essa carta sugere realmente movimentação, sugere oportunidade, sugere coisas acontecendo, eventualmente viagens, troca de mensagens, muita coisa acontecendo. E a roda da fortuna também mostra uma movimentação, tá? Essa movimentação vem com o centro aqui do estresse, né? Então existe algo estressando vocês. A leitura abre com a carta do diabo, que aqui chama-se o condicionamento. Essa carta pode falar de alguma máscara que vocês estão usando, né? Talvez vocês não estejam sendo totalmente vocês. E isso é uma limitação, né? Talvez justamente por essa limitação que vocês é uma limitação autoimposta, tá? Mas isso está gerando um estresse, né? E precisa dessa mudança. A consciência límpida, né? Isso aqui é o As de Espadas. É uma carta muito ligada à verdade, né? Querer a verdade, mostrar-se verdadeiro, atrair a verdade para vocês, ver a verdade de uma situação, tudo isso está aqui no As de Espadas. Porque se vocês perceberem, né, o diabo nesse tarô aqui mostra um leão em pele de cordeiro, né? Ele usa uma máscara, entre aspas. É uma limitação, né? Não ser, não se mostrar ou não ser como você realmente, verdadeiramente é, né? Essa verdade, em algum momento, ela tem que vir à tona, né? A carta da Roda da Fortuna é um arcano maior, assim como a carta do Diabo, e ela traz aqui alguma revolução, uma mexida aqui na vida de vocês, tá? Essa mudança que a gente vê aqui, ela tanto pode ser voluntária, né? Vocês mesmos procurando essa verdade, procurando mostrar quem vocês realmente são, que seria aqui o 8 de paus, no caso. Mas caso vocês não façam esse movimento por vocês mesmos de forma espontânea, a vida vai dar uma empurrada aqui, tá? Não vejo como vocês vão escapar disso, né? Tentar escapar disso só vai trazer mais estresse, que é justamente o nome dessa carta, tá?
A carta do Sete de Paus no tarô tradicional é uma carta que mostra o personagem da carta se defendendo, né? Então, esse se defender também é uma forma de se proteger, né? Uma capa, é uma carapaça também, tá? A forma como cada um está se protegendo, aí vai variar de canceriano para canceriano, né? Alguns podem estar fazendo coisas demais para, por exemplo, evitar, né, ver alguma coisa, ver uma verdade, como eu disse, enfim. Vamos seguir em frente com a leitura. Isso aqui é apenas uma mensagem inicial, geral, tá? Vamos lá. Amor. 9 de espadas, 3 de copas, 7 de paus, ó, na mesma posição. Rei de copas e imperatriz. Aqui, o 7 de paus, eu até já falei um pouco dele, então, né? Quando a gente se coloca numa posição meio de defensiva, tá? Como se estivéssemos sendo atacados, né? Lembrem-se sempre que nós não somos uma vítima da vida nem das circunstâncias, né? A gente atrai para a nossa vida justamente aquilo que está dentro de nós, né? Então, se você se sente atacado, por algum motivo você atraiu para sua vida uma situação que está te mostrando alguma coisa. Te mostrando alguma coisa que existe dentro de você mesmo, tá? A leitura abre com o 9 de espadas, uma carta muito ligada a paranoias, a excesso de pensamento, ansiedade. Aqui é realmente um excesso de pensamento, tá? E pode estar muito ligado com essa questão aqui do 7 de paus, né? Sentir que está sendo atacado de alguma forma. O restante da leitura é muito positivo. 3 de copas, rei de copas, a imperatriz, tá? 3 de copas é uma carta leve, é uma carta celebrativa. Rei de copas mostra uma energia de maturidade emocional, né? Agora, a maturidade não está muito ligada ao 9 de espadas aqui, né? Porque essa energia mental, ela não é tranquila, tá? Mas eu vejo que vocês conseguem mudar isso, né? Isso é uma energia muito inicial, vocês veem que né? São as primeiras cartas aqui, essas cartas menos positivas, né? Embora a gente ainda tenha um 7 de paus aqui no centro, né? Mas ok, eu vejo que vocês conseguem superar essa questão das paranoias, tá? E aqui mostram, né, você e uma outra pessoa, independentemente se você é homem ou mulher, né? Se você é homem, você pode se identificar com esse rei de copas. Se você for mulher, você pode se identificar com a imperatriz. E ambos estão muito bem. A energia de maturidade, energia maturidade emocional, autoestima, tá? Então, cuidar da autoestima para justamente não entrar aqui nas paranoias e acabar ficando muito numa posição de defensiva, tá? Então, aqui, principalmente para quem já é um casal, né? Para quem não tem um relacionamento, aqui também a gente vê uma formação de casal, né? Desde que não haja essa questão de ficar na defensiva, porque isso pode atrapalhar um pouco a fluidez de tudo, né? Aqui mostra encontros, tá? Possíveis encontros, mas tem aqui um pouquinho de paranoia, tá? Já estão vendo essa leitura, já podem eliminar a paranoia, né? Porque muitas vezes a paranoia, ela é
uma criação, né? Muitas vezes não, a paranoia é uma criação da nossa mente, né? Imperatriz, independentemente de vocês serem homens ou mulheres, né? Porque a leitura é geral, então vocês podem se identificar com qualquer uma, com todas as cartas da leitura, tá? A Imperatriz é uma carta que fala de você focar em si mesmo, né? Na sua autoestima, no seu bem-estar, enfim. Você pode até doar isso aos outros também, mas sempre cuidando de si mesmo, da sua própria energia, tá? Vamos lá, vamos seguir em frente. Trabalho, 6 de espadas, 2 de espadas, 2 de paus, o eremita e o mago. Tem aqui algumas incertezas, né, no trabalho. São as primeiras cartas da leitura. De repente isso até tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, de reclusão, né? Ter que ficar em casa, não sei exatamente até que dia que isso vai, né? Mas a leitura, embora aqui, né, especialmente o 2 de espadas é uma carta que mostra um certo bloqueio, né? Essas 3 cartas mostram uma incerteza, mas em determinado momento essa incerteza pode, por exemplo, tornar-se uma paranoia, né? Não entrem nessa energia, tá? O 2 de paus é também uma carta de incerteza, mas não chega a ser um bloqueio como o 2 de espadas, né? É uma carta onde você enxerga outras possibilidades, é uma carta de expansão. Se você perceber, o personagem está aqui com o mundo na palma das mãos, né? Então, é alguém que olha para as possibilidades e a fim de escolher o seu caminho, né? Para onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Mas não é alguém que não tenha caminhos, que não tenha perspectivas. Muito pelo contrário, é uma carta que fala de possibilidades, né? Mais de uma. O eremita, logo em seguida, fala de vocês encontrarem as respostas dentro de vocês mesmos. É uma carta mais, né, você com você mesmo, né, do tipo, se for para tomar uma decisão aqui, porque 3 cartas que falam de escolhas a fazer aqui dentro do trabalho, o que é que eu vou escolher, né, para onde eu vou, enfim. Essa escolha, ela é de vocês. O eremita fala, o eremita, o mago, né, falam muito isso. Não é para vocês entrarem na onda de outras pessoas, ficar pedindo opinião para Deus e o mundo. Não, aqui é apenas vocês, tá? Vocês têm maturidade o suficiente para encontrar as respostas dentro de vocês mesmos. O mago, finalizando a leitura, é uma carta que fala de uma nova fase, um novo começo. E apesar de todas as incertezas que vem aqui, né, a última carta é uma carta que mostra vocês se sentindo bem com vocês mesmos. É uma carta de poder pessoal, de entendimento, né, de que vocês têm capacidade, de que vocês têm tudo que é necessário para essa nova fase. É uma carta de poder pessoal, é um arcano maior, né? Então a leitura termina com 2 arcanos maiores bem positivos, tá? Dinheiro, o Papa, o Sol, Cavaleiro de Ouros, 6 de paus e Justiça. Muito bom. Muito bom. Cavaleiro de Ouros no centro da leitura é uma carta ótima a nível de trabalho, a nível de dinheiro, né, que é o que nós estamos falando aqui. O Cavaleiro de Ouros é uma carta lenta, porém ele fala de um progresso gradual e contínuo, né?
Então é algo bom a nível de dinheiro. Mostra que vocês muito pé no chão também com relação ao dinheiro de vocês. E as cartas que estão ao redor dele são todas maravilhosas, tá? Então, a nível material, tá bem bacana. Pelo menos é o que tá aqui na leitura, tá? 3 arcanos maiores bem positivos, né? O Papa, o Sol e a Justiça. Justiça aqui, inclusive, falando de, para alguns, pode até ser alguma causa judicial. É a última carta, né? Não sei se alguns de vocês, obviamente não todos, né, vão ajuizar alguma coisa. Aqui eu tô falando de justiça, poder judiciário mesmo, né? Pode ser que alguns de vocês vão iniciar alguma coisa nesse sentido, ou isso aqui pode estar falando já de alguma notícia que chega a nível de justiça e não necessariamente é o resultado final, mas é algo que traz aqui uma certeza para vocês, tá? Essa justiça, obviamente, não é todo mundo que tem alguma causa na justiça ou que vai ajuizar alguma coisa, mas ele pode estar falando, então, no sentido mais energético, de justiça divina, né? Colher aquilo que se planta, tá? Então, se vocês estão plantando coisas boas, vocês vão colher coisas boas, tá? Quando eu fizer os cruzamentos, as cartas aqui estão bem positivas, tá? E como eu disse, as cartas que estão junto aqui com a carta da justiça também são coisas positivas. Inclusive, eu falei aqui muito de colher aquilo que se planta, né? E a carta que inicia, as cartas, né, todas, elas, sim, elas me mostram que vocês estão plantando boas sementes, tá? A carta do Papa fala muito de coisas corretas, né? Fazer as coisas de forma correta, de forma limpa, né? Sem lesar ninguém, né? Então tem essa questão de forma clara, o Sol. O Cavaleiro de Ouros também tem uma energia aqui de confiabilidade, né? De certeza. E aqui vocês têm uma carta que fala de vitória, né? Vitória, reconhecimento por parte de outras pessoas. Então tá bem favorável aqui, por exemplo, para quem tem uma causa na justiça, as coisas podem estar andando muito bem, como eu disse, não necessariamente isso aqui é o final, é o julgamento final, mas mostra as coisas caminhando num bom sentido. E para quem não tem nenhuma causa na justiça, nem vai ajuizar nada, né? Podemos estar falando apenas aqui de justiça divina, realmente, tá? Vocês num bom caminho e colhendo, ok? Mesmo que seja algo que vai devagar, né? Como eu disse, vocês aqui muito pé no chão, mas tá bem positivo, tá? Essas cartas, né, do Papa, da Justiça, são cartas que falam muito de instituições de uma forma geral, né? Não apenas a instituição da justiça, né? Do poder judiciário. Podemos falar aqui de banco, por exemplo, tá? Caso alguém queira fazer alguma transação, alguma coisa assim. Um conselho aqui, né, seria fazer tudo de forma muito correta, né? Lendo todas as entrelinhas, né? Porque as cartas aqui falam de muita clareza e de muita e muito assim agir de forma ética, né? E vocês agindo dessa forma, de forma correta, de forma ética, vocês vão obter bom resultado, tá? Então, o dinheiro aqui vem. Cavaleiro de Ouros não chega a ser uau, né? Que tanto de dinheiro, mas ele mostra um progresso e as cartas
são muito positivas de uma forma geral, tá? Muito boas. Agora vamos fazer os cruzamentos que eu falei, né? Porque aí a gente vai ter, como eu disse, uma quinta mensagem. A leitura foi feita por partes, mas agora nos cruzamentos eu não estou abordando as casas, eu vou falar das cartas, tá? O condicionamento e o 9 de espadas e o 6 de espadas e o papa. Aqui paranoias, lado sombra, né? Vocês dando vazão ao lado sombra, né? Veja que nós temos uma carta ligada às sombras, como eu disse, né? E uma carta ligada à luz, que é a carta do Papa, que é uma carta mais espiritual. Então, uma dualidade aqui, né? Sempre que vocês se conectam com o seu lado sombra, vocês podem entrar aqui numa energia de obsessão, ficar pensando obsessivamente em algo traz essa energia de sombra, né? Por outro lado, quando vocês se conectam mais com o lado espiritual, vocês entram aqui numa energia de paz, que é o 6 de espadas. O 6 de espadas é um ato voluntário, né? Um ato consciente de sair de situações estressantes, de situações conflituosas. Isso pode ser externo, né? Você e uma outra pessoa, ou interno, né? Porque esses conflitos podem ser internos também. Então, é esse movimento voluntário, consciente de sair dessa situação conflituosa para ir em busca daquilo que te traz paz, né? Seja numa situação externa ou seja internamente, tá? Então, tem essa dualidade aqui de sombra e luz. Em alguns momentos nós temos sim que confrontar com o nosso lado sombra, mas o que eu vejo aqui não é exatamente o confronto. O que eu vejo aqui é vocês muitas vezes entrando numa energia de ansiedade, e é essa a própria ansiedade é o lado sombra, tá? Ansiedade, paranoia, excesso de pensamento, ok? A viagem, né? Ou o 8 de paus, 3 de copas, 2 de espadas e o sol, né? Olha como que esse 2 de espadas não faz muito sentido diante dessas cartas aqui, né? O 2 de espadas é um bloqueio mental, tá? Criado, né? Criado pela própria mente. Só que aqui vocês têm o sol trazendo clareza, 8 de paus trazendo clareza e o 3 de copas, que é uma carta leve, tá? Leve, o contrário dessas cartas pesadas aqui. Então aqui pode estar falando assim, por exemplo, também, né? 2 de espadas mostra um personagem com os olhos vendados, 2 espadas na frente do coração. Muitas vezes é uma carta que fala da gente não estar enxergando as coisas com muita clareza, ou simplesmente não está enxergando nada, né? Aqui me fala que essa clareza, ela vem, né? Essa clareza, ela vem, mas vocês têm que se abrir também, né? Porque o 2 de espadas mostra um bloqueio, tá? A sua mente te bloqueando. Então aqui é necessário tirar a venda dos olhos, tá? Então essa carta aqui está muito conectada com essas duas primeiras que saíram aqui. Aqui, para quem trazendo assim para uma possível situação, né, mais real, pode ser, por exemplo, que você estava sem se comunicar com alguém e essa comunicação se restabelece, tá? Trazendo clareza, algo assim. Essa carta do 2 de espadas tem saído muito nas outras leituras que eu já fiz. É uma carta de dúvidas, né? É uma carta de bloqueio, como eu disse. E nas outras leituras eu usei uma frase, né? Uma expressão que é abraçar o não sei, né? Nem sempre
Nem sempre nós temos que saber de tudo, né? Mesmo fazendo leituras de tarô, nem tudo nós temos que saber num determinado momento, né? Abraçar o não sei e aceitar o não sei ajuda a não entrar nessa energia de ansiedade, né? Porque a ansiedade nada mais é do que querer antecipar o futuro, né? Paranoias, tá? Ok, seguindo em frente. O estresse, né? O 7 de paus saiu aqui 2 vezes, 2 de paus e cavaleiro de ouros. Aqui então, né? Embora esse 7 de paus seja uma energia nesse tarô, né, ligada ao estresse, aqui mostra alguém se colocando numa posição de defensiva, ou por outro lado, pode ser, né, defender também os seus ideais, os seus pontos de vista, enfim, né. De toda forma, mesmo essa carta sendo ligada a uma energia que traz um pouco de estresse, mas aqui vocês já estão bem melhores do que aqui, né? O dois de espadas se transforma em 2 de paus, né? O 2 de paus ainda é uma carta de dúvidas, mas é uma carta de dúvidas onde você não é aquela dúvida que te atormenta, é aquela dúvida que expande a sua visão, né? Expande a sua visão para outras possibilidades, tá? E aí você caminha, né? Mesmo que lentamente. O Cavaleiro de Ouros fala muito da gente viver o momento presente, né? Pé no chão. Viver o momento presente, que é justamente o contrário de uma energia de ansiedade, né? Vamos seguir em frente. A mudança, Rei de Copas, o Eremita e o 6 de Paus. Aqui, né, olha como é que do começo da leitura para cá já existe uma mudança do estado mental e emocional de vocês e uma mudança muito positiva, por sinal, né? Porque de uma energia de ansiedade, esse 8 de paus, embora seja uma carta muito positiva, ele pode ser um pouco associado à ansiedade também, tá? Querer as coisas para ontem, né? Enfim, aqui não, aqui vocês estão calmos, tranquilos. A energia das mudanças e das coisas acontecendo, ela continua, porém vocês olham para isso de forma muito serena, tá? Aqui não há dúvidas, né? Aqui vocês estão, como eu disse, encontrando as respostas dentro de vocês mesmos, entrando numa energia aqui de voltar-se para dentro, né? Fazer silêncio, ouvir a voz interior, que é muito o eremita, né? É uma carta que pede introspecção, tá? Para vocês compreenderem essas mudanças, né? Essas 3 cartas juntas aqui fala de muita coisa acontecendo, muita mudança acontecendo, e só que aqui vocês entrando nessa energia de introspecção, vocês ficam bem, né? Ficam bem e ainda garantem a vitória. A vitória que pode ser algo muito pessoal, né? Por exemplo, simplesmente vocês não entrarem numa energia de ansiedade já é uma vitória, né? Duas cartas aqui que mostram assim compreensão, né? Do tipo, ok, compreendi. Compreendi o momento pelo qual estou passando, né? Isso por si só é uma vitória, né?
Leitura termina com a consciência, que é o As de Espadas, a Imperatriz, o Mago e a Justiça. Então temos a consciência, um As, o Mago é o arcano maior número 1, mostrando uma nova fase. Olha aqui, 3 arcanos maiores e são, né, aqueles arcanos maiores que falam de poder pessoal, poder de manifestação, uma nova fase, um novo começo, porque temos 2 cartas de número 1 aqui finalizando, e justiça, justiça divina sendo feita. Vocês se sentindo justiçados aqui em alguma situação, né? Pode ser um reconhecimento de alguma coisa, isso aqui em qualquer área da sua vida, tá? Mesmo que a justiça, como eu falei, né? Agora nos cruzamentos eu não estou abordando as casas, tá? Não estou falando aqui de trabalho, de dinheiro, de amor, não. Aqui é um geral. Vocês terminam o mês, agora vamos pensar numa coisa, é a última carta, então isso aqui pode ser, né, até o final desse mês de abril, ou pode ser um pouco mais para frente, essa questão de vocês se sentirem justiçados, se sentirem valorizados, né, e isso vem também a partir do momento em que vocês se colocam nessa posição de poder pessoal, né, Imperatriz e Mago, tá? Aí retorna o equilíbrio, né? E você sai dessa energia de dualidade que havia aqui no começo da leitura, né? Muita dúvida, muita paranoia, não. Aqui vocês estão com a mente clara, né? Terminam o mês com a mente clara, límpida, conscientes, né? O As de Espadas é justamente o contrário aqui do 2 de Espadas, né? Ok, então a energia muda ao longo do mês e muda de uma forma bem positiva, né? Vocês começam com a carta do diabo aqui no comecinho da leitura e terminam com a carta da justiça, né? Que é uma carta ligada ao equilíbrio, tá? Ao balanço, né? Temos aqui a balança, fala de tomar decisões também de forma equilibrada, pesando na balança, tá? Ok, Câncer, vamos tirar agora a última carta para finalizar a leitura. Signo de Câncer, abril de 2020. Fundo da leitura, manifestação, que tem a ver aqui com carta do Mago. Carta do Mago também é uma carta de manifestação, tá? Integridade, que interessante. Lembra lá no comecinho da leitura com a carta do diabo que eu falei que havia uma máscara, né? Uma questão de se mostrar verdadeiro, ser quem você verdadeiramente é. Essa carta fala muito disso. Eu vou ler a mensagem para vocês, tá? Integridade. Dentro de cada um de nós, num lugar tranquilo, afastado dos ruídos do dia a dia, existe um lago sagrado onde somos capazes de enxergar a nossa verdade, a nossa essência, a parte mais bela do nosso ser. Você já visitou esse lugar dentro de você? Experimente. Isso lhe será extremamente útil, principalmente nos momentos de dúvida ou confusão. Trata-se daqueles momentos em que você está se sentindo perdido, sem saber o que fazer,
sem saber quem você verdadeiramente é ou o que você verdadeiramente quer. Em momentos assim, penetre nas suas próprias profundezas, viaje em direção ao centro do seu ser e busque por esse lago. E quando o encontrar, simplesmente cale todos os pensamentos, afaste-se das opiniões das pessoas. Eu tô rindo aqui porque tem tudo a ver com a leitura de vocês, né? Eu adoro quando a carta vem confirmando o que já foi dito, né? Mas também gosto quando a carta vem trazendo uma outra mensagem que pode ser importante, né? Mas enfim, é bem legal. Afaste-se das opiniões das pessoas, jogue fora todas as expectativas sobre como você deveria agir, sobre quem você deveria ser. Aos poucos, você encontrará a sua verdadeira imagem, a essência divina que existe em você. A integridade acontece na nossa vida quando encontramos esse lago e libertamos a nossa verdade, trazendo-a à tona. Quando somos capazes de refletir no mundo externo essa beleza que enxergamos nas profundezas do nosso ser. A integridade se torna presente quando permitimos que a nossa essência divina se manifeste na nossa vida, sem procurar esconder, distorcer ou camuflar a nossa verdadeira face. Quando agimos com integridade, honramos a nossa verdade, agindo como pessoas honestas, imparciais, confiáveis e éticas. De repente, nos sentimos capazes de cumprir o que prometemos, de manter um segredo, de agir com justiça e de manifestar as mais belas qualidades do nosso eu superior. Se a integridade surgiu a você neste momento, você está sendo chamado a prestar atenção nesse aspecto da sua vida. Talvez você esteja sendo testado, talvez esteja no momento exato em que tenha de fazer uma escolha entre ser ou não verdadeiro em alguma questão da sua vida. A carta da integridade veio até você para ajudá-lo a honrar a sua verdade. Não tenha medo das consequências das suas atitudes ou dos seus posicionamentos. Não pense no que as pessoas vão achar ou em como elas lidarão com a sua verdade. Apenas diga a sua verdade da maneira mais cuidadosa e amorosa que for capaz. Todas as vezes que optamos pela verdade, permitimos que as energias sutis do universo se manifestem na nossa vida e na vida de todas as pessoas envolvidas, trazendo proteção e cura a todos. É isso, cancerianos. Espero que vocês tenham gostado. Assistam essa leitura, né, agora, mais no começo do mês, mas quando for chegando um pouco mais para o final, assistam novamente, né, porque a compreensão da leitura, da mensagem, ela se altera, ela faz mais sentido com o passar do tempo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, assinem o canal e ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Namastê!